Ei, gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte no ar nessa segunda-feira, ao vivo com o nosso pós-clássico Cruzeiro e Atlético fervendo. Ainda tem um pacotão de gols de Campeonato Brasileiro pra te mostrar. Pena que faltou por aqui, né? Ontem Mineirão abarrotado pra ver a nossa grande rivalidade em campo. Teve muita vontade. O jogo foi pecado, mas faltou bola na rede. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo. Às vezes tem jogadores que vestem umas camisas e acaba virando um personagem. Cruzeiro maior de Minas. Pá, e fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza. O nosso adversário não propor jogo. E mais uma vez eles não vão me zoar. Foi ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho. Se eu te perguntar duas defesas do Everson hoje, você não consegue me dizer duas defesas. Como é que pode, né? Até um 0-0 fica animado quando o assunto é clássico. E em campo, essa animação ficou mais pro lado dos donos da casa. O Cruzeiro marcou presença no ataque o tempo todo. Com a dobradinha entre Caio Jorge e Wanderson, com a tentativa solo do Caio Jorge, com essa cabeçada do Djalma, com o chute de fora da área do Matheus Pereira, com outra chegada do Djalma. Mas ficou aquele sentimento de que faltou algum trem. Bem, talvez canalizar o nosso bom futebol em gol, né? Faltou talvez conseguir acertar esses últimos 10 metros. A melhor chance do Cruzeiro veio na arrancada do Lucas Silva, num chute que desviou na defesa atleticana e fez o Everson torcer para o travessão. Conseguimos criar muitas situações, 15 escanteios, bola na trave. Em um desses escanteios, reclamação por parte do Cruzeiro de um possível pênalti do Lianco em cima do Fabrício Bruno e do Alan Franco em cima do Christian. Eu tenho a foto, não é nem empurrão, o abração que ele me deu. A leitura dele, já cansei de reclamar, não estou aqui mais para fazer sobre isso, já cansei da falta de ficar fazendo isso. Um jogador esperto, inteligente, tenta cavar ou procurar algo daquele tipo ali, mas eu acho que foi lance normal. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque. E foram nestes contra-ataques que as poucas chances atleticanas aconteceram. O chute do Rony acabou parando nas mãos do Cássio. Só na minha vez, né? A bola não entra e o Cássio foi bem na defesa ali. Achei que até ele ia rebater, o Hulk estava ali do lado também. E quando o Lianco arrancou já nos últimos minutos da partida em direção à área, o Júnior Santos não conseguiu aproveitar a bola que sobrou para ele. Um empate que deixou os rivais com sentimentos distintos em relação ao placar final. Eu acho que, no geral, o empate para nós ficou bom. Não tivemos o desempenho ideal, mas levamos embora um ponto. Acho que o Cruzeiro hoje jogou para vencer, mas infelizmente o resultado não veio. Henrique Fernandes do Globo Esporte, nessa segunda-feira, você tá bom? Tô bem, beleza? Teve amasso ou não teve amasso? O jogo ficou 0-0. Faltou gol, né? Clássico a gente quer ver gol. Amasso é um termo meio forte, mas teve um claro domínio do Cruzeiro. Principalmente no primeiro tempo, acho que é inquestionável, até o pessoal do Galo concorda com isso. Olha alguns números da primeira etapa, hein? A posse até ficou um pouquinho mais com o Atlético, mas olha as finalizações. 15-2, olha o número de escanteios. 8-0. O Galo desarmou mais, e isso talvez tenha feito com que o Cruzeiro não tenha tido tantas chances de qualidade, mas teve uma muito boa quando o Cruzeiro do Leonardo Jardim, pode ser o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? A bola na trave, não é? A bola na trave do Lucas Silva. Vamos ver um detalhe desse lance, ó. Lucas Silva lá no início da jogada, o Djalma lança, Caio Jorge rapidinho já para com o peito e ele vem conduzindo em velocidade. Esse contra-ataque rápido do Cruzeiro é uma marca do Leonardo Jardim. Quase 80 metros na arrancada dele, 72,8 metros, correu pra caramba o Lucas e olha como ele tinha várias outras opções. O Cruzeiro chega muito rápido com muita gente, ó. 4 caras contra 3 do Atlético. Se ele quisesse fazer passe, ele podia fazer passe, ele optou pelo chute, desviou, pegou no travessão, a melhor chance do jogo. Só que o Cruzeiro não teve muita chance assim, porque o Galo não deu tanto espaço durante a partida, né? Agora, Henrique, Gabigol entrou muito tarde no jogo, ele jogou só 12 minutos em campo, e ó, a gente contabilizou. Muito pouco tempo para um cara que vem jogando bem. Eu acho que poderia ter entrado no lugar do Christian um pouco antes no jogo. Tá, o Jardim falou sobre a situação do Gabigol, vamos ouvir? Eu tenho que também decidir, não é tirar uns, meter outros. Hoje até podia ter trocado mais cedo ele por um dos avançados, mas eles também estavam bem. Ele tem sido um profissional excelente, tem sido um jogador de grupo e
e simplesmente às vezes eu tenho que tomar decisões e só pode jogar 11. Bom, o Jardim falou, agora vamos falar do Atlético. É isso, ele sentia que tinha que mudar antes do Cruzeiro, porque o Galo melhorou no segundo tempo. Começou a marcar melhor, o Patrick entrou bem no volante e teve uma chance clara pra ganhar o jogo, o Galo, né? Ah, vamos ver. E aí, numa iniciativa individual de jogador, você sabe que o jogador, às vezes, quando tem uma iniciativa individual, mesmo cansado, como foi do Lianco, nessa jogada, pode resolver um jogo. Lianco recuperou uma bola na defesa e avançou explorando bem esse espaço que o Cruzeiro na recomposição acabou deixando nesse momento do jogo. O Cruzeiro já queria buscar o resultado de toda forma. Mérito do Bolassi, que chega pra travar, o Bolassi que entrou no segundo tempo do jogo, e ela sobra pro Júnior Santos. E aí um detalhe, muita gente pegou no pé do Júnior Santos, gol perdido, sim, foi uma chance clara perdida, mas olha como o Cássio chega rápido pra abafar o chute, tira a opção do Júnior e ele acaba chutando por cima do gol. Galo seguindo, sofrendo com lesões, né? O Arana voltou na partida, mas sentiu a lesão muscular de novo. O Igor Gomes teve que sair por conta de uma virose. E o menino teve uma pancada no tendão. Difícil, né? O Cuca e o Arana falaram sobre isso. Dos desfalques, dos jogadores precocemente expostos a campo por minha necessidade, né? Coerência minha é minha necessidade. Então eu pedi para o departamento médico, precisamos. Enquanto a gente teve eles, era um jogo, depois passou a ser outro. Eu assumi essa responsabilidade junto com a comissão e já tinha conversado que se eu tivesse qualquer desconforto ou algo do tipo, né, eu iria optar por sair. E foi o que aconteceu. É isso, a gente tem que pensar que tudo foi planejado, claro que tinha retorno médico, mas uma coisa é interessante, o Arana sai antes de ter nova lesão no problema que ele teve na coxa. Tomara que esteja à disposição na quarta, que já tem uma decisão na Copa do Brasil, né? Valeu, Henrique, muito obrigado. Deixa eu ver um negócio aqui, se tá arrasado, que isso, não cara? tá inteirinho. É porque, ó, tirem as crianças da sala, teve jogador com bumbum de fora. Essa foi uma das pérolas do Brasileirão nesse fim de semana. Bora falar desse Galo, né, que depois de perder algumas posições na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro por conta do empate de ontem contra o Cruzeiro, volta as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Atlético vai enfrentar o Maringá, jogo na Arena MRV, e o técnico Cuca precisa de fazer esse time conquistar uma vitória. Jogo de ida 2-2 lá no Paraná. O treinador atleticano vai contar com a volta do Coelho, que não jogou ontem por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas não conta com o Guilherme Arana. Até tentou entrar com o Arana ontem e sentiu uma lesão. Uma outra preocupação do treinador vai ser o Hulk. O Hulk disse que reclamou ali um incômodo no músculo adutor durante até o aquecimento. Conseguiu jogar os 90 minutos, mas você via que estava com muita restrição ali, muita limitação, o Hulk, por conta talvez aí desse incômodo que ele teve no músculo adutor da coxa esquerda, tá? Vamos seguir falando do Galo. Tá. Seguindo aqui, falando de Atlético pelo Campeonato Brasileiro, o próximo confronto é contra o Corinthians no próximo final de semana, sabadão, 9 horas da noite, só horário teta em CBF. Tá querendo quebrar minhas pernas. Bom, mas é isso. E essa sequência de jogos que o Atlético tem em casa finaliza contra o Cienciano na semana que vem pela Copa Sul-Americana. Então são 6 jogos jogando em Belo Horizonte. O jogo contra o Cruzeiro de ontem, o Cruzeiro era mandante, mas é em Belo Horizonte, e o Atlético buscando ficar invicto nessa sequência, jogando aqui em BH. Teve o Fluminense 3-2, 3-1 também contra o Caracas, e o 0-0 já contra o Cruzeiro ontem no Mineirão. O Atlético, depois desse jogo contra o Cienciano, sai para enfrentar o Ceará e finaliza, antes da paralisação do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes da FIFA, contra a equipe do Internacional no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, beleza? Um abraço para todo mundo, amanhã eu volto trazendo mais do Galo aqui no 98 Esportes, até lá. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre o Galo. Desde a semana retrasada eu tenho contado para vocês sobre o interesse do Cuca, técnico atleticano, em Matheus Fernandes, volante que pertence ao Red Bull Bragantino. Conversando com o pessoal de Bragança, para entender quanto custaria uma negociação com o Matheus Fernandes, eu recebi uma outra informação importante, antes de só falar sobre o valor. O Red Bull topa fazer negócio por algo na casa dos 2 milhões de dólares. Ele havia sido comprado por 1 milhão de dólares, seria a oportunidade de o Red Bull dobrar aquilo que arrecadou. Fiquei com a impressão até de que se o Atlético chorar e fizer uma boa negociação, consegue um desconto em relação a esses 2 milhões de dólares. Mas vem de Bragança Paulista a informação de que não há unanimidade dentro do Galo em relação ao nome do Matheus Fernandes.
Jogador aprovado e pedido pelo Cuca, mas que é observado com alguma desconfiança pela diretoria, pelo scout e por analistas. Por essa segunda parte dá para entender que o Siga, segundo o Red Bull Bragantino, não avalia bem a possibilidade da contratação do atleta, e a gente volta para uma discussão antiga, que tem norteado a busca por reforços do Galo desde janeiro. Cuca de um lado, Siga e dirigentes do outro. Natanael foi o primeiro alvo de discussão e debate interno. Cuca acabou conseguindo fazer com que o Natanael fosse contratado. Mais recentemente houve a intenção e a indicação do Cuca por parte do Pochettino, jogador que pertence ao Fortaleza, nome barrado pelo pessoal do Siga e também pelos executivos do Galo. O Paulo Brax, que é o homem forte do futebol atleticano, e sugeriu, indicou a contratação do William Arão. Aí foi a vez do Cuca recusar e reprovar esse nome. E agora mais uma confusão envolvendo, não dá para chamar de confusão, né? Mais uma divergência, mais uma discussão e divisão de opiniões em relação ao Matheus Fernandes.